Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan e hoje vamos falar a respeito do romance regional no romantismo. Lembrando que o romantismo brasileiro tem quatro linhas temáticas: a linha temática urbana, a indianista, a histórica e também a regional. Então, o que é o romance regional? É uma das variantes, né, desse romance romântico no Brasil, que, como eu falei, inclui aí, ó, né, o tema urbano, o tema indianista e o tema histórico. O romance do Brasil foi utilizado pelos autores como meio de colaborar na formação do sentimento nacional e da própria literatura. O que significa isso? Significa que os autores usavam da literatura como meio de entender melhor a própria sociedade brasileira, de entender a formação daquilo que era ser brasileiro. Veja, o romance urbano vai falar sobre o homem burguês, né, o homem que mora na cidade, particularmente o Rio de Janeiro. O romance indianista é um resgate das origens do Brasil, afinal, antes da chegada dos portugueses, havia aqui indígenas, que depois tiveram contato com os portugueses, um contato íntimo, né, o que originou, então, a miscigenação, a mistura. E o romance histórico também, né, o resgate de alguns momentos da história do Brasil. Mas era preciso também tratar das diversas regiões do Brasil. Então, por isso, o romance sertanista ou regional. Veja aqui, ó. O romance no Brasil foi utilizado pelos autores como meio de colaborar na formação do sentimento nacional e da formação da própria literatura brasileira. Uma das estratégias, em particular, a do José de Alencar, né, que é o principal escritor do romantismo brasileiro nesse momento, digo nesse momento, nessa linha, né, da prosa, foi o de tematizar histórias ambientadas em todo o território nacional e abordar a vida e costume dos respectivos habitantes típicos, seja do sul, do nordeste, do sudeste, não importa. Aqui tem uma imagem, né, indicando aí a vida rural, né? Os romances de temática sertanista revelam, então, a preocupação em descobrir toda a variedade cultural presente no país, além de pretender identificar a origem e as características próprias do ser brasileiro, quer dizer, no homem do interior, né, no homem interiorano. Então, agora vamos falar sobre quatro escritores que escreveram, né, produziram romances regionais ou sertanistas. Então, começando exatamente pelo José de Alencar, que escreveu 5 livros, né, que podem ser classificados como pertencentes à temática regional. O Gaúcho, né, obviamente a história se passa no Rio Grande do Sul, observe que todos são a partir de 1870. O Tronco do Ipê, interior de São Paulo, assim como o Tio também. Sonhos do Ouro é uma mescla. Na verdade, ela se passa no Rio de Janeiro, capital, mas também no interior, numa fazenda. Tá? Então, é uma mescla. E o sertanejo. Aliás, foi em Sonhos do Ouro que o José de Alencar estipulou, escreveu um prefácio estipulando exatamente esse ideário romântico e essa divisão temática, inclusive. Então, foi ele quem primeiro propôs a divisão temática, né, em romance regional, indianista, urbano. Ele deu outros nomes, mas a ideia em si era a mesma. Tá? Aí você vai falar assim, mas ele propôs depois de ter escrito? Sim, a ideia não era bem uma proposta, era mais assim, um relato, quer dizer, a ideia de mostrar o que tinha sido feito no Brasil até então sobre a temática e o porquê se escrever também romance regional. E o sertanejo, né, que foi o último livro que o Alencar escreveu, ele morre em 77, então, né, a história se passa aí no Ceará, tá? Eu tenho aqui um vídeo que fala sobre Tio, mas, né, não tem como a gente aqui abordar livro por livro, história por história. O Gaúcho, por exemplo, a história se passa na época da Revolução Federalista, quando o Rio Grande do Sul quis se separar do Brasil, né? Isso na passagem do primeiro reinado para o segundo reinado, ou seja,
anos 30, anos 40, 1830 e 1840, ok? O tronco do IP fala sobre, um dos temas é a escravidão, a ideia do porquê que o Brasil tinha que manter a escravidão. Tio, enfim, o título é porque uma personagem chamada Berta era chamada por um outro personagem de tio, né, com tio com L mesmo, né? Sonhos do Ouro, então, histórias, né, que sempre envolvem, no caso aqui, uma mulher forte, né, uma mulher determinada, e o sertanejo é uma mescla entre assim, ao indígena, né, e o português. Na verdade, o sertanejo ele tem essa ascendência indígena também. Continuando, nós temos aqui um trecho inicial, inclusive, do tronco do IP, só para mostrar essa questão aí, ó, né, da tematização, né, do campo, no caso de uma fazenda. Veja, era linda a situação da fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, nas águas majestosas do Paraíba, no Vale do Paraíba, né, que pega um pouco do Rio de Janeiro, um pouco de São Paulo, regavam aquelas terras fertilíssimas, cobertas de abundantes lavouras e extensas matas virgens. A casa de habitação chamada pelos pretos Casa Grande, olha aí, então, aquilo que eu falei, fala sobre a escravidão. Vasto e custoso edifício estava assentada no cimo de formosa colina, donde se descortinava um soberbo horizonte, né? Então, a descrição do ambiente. Assomava ao longe, emergindo do sul do céu, do azul do céu, perdão, o dorso alcantilado da Serra do Mar, que ainda o cavalo a vapor não escarvara com a férrea úmbula. Olha a palavra, só para dizer que não tinha chegado o trem ainda. Das abas da montanha desciam como sanefas e bambolins de verde brocado as florestas que ensobravam o leito do rio. Então, toda a preocupação, né, em descrever o ambiente. Continuando, nós temos aqui agora um outro escritor importante, o Franklin Távora, que se envolveu, inclusive, né, numa polêmica contra o seu conterrâneo, o escritor José de Alencar. Ambos eram cearenses, e o Franklin Távora dizia que o Alencar era muito europeizado. Veja, o Alencar que sempre procurou escrever sobre o Brasil. Mas para o Franklin Távora, pelo fato dele escrever romances urbanos, pelo fato dele falar da moda parisiense em alguns dos seus livros, ele o chamava de muito europeizado. É claro que o Alencar não gostou nada disso, e houve uma polêmica, né? Sob o pseudônimo de Semprônio, o Franklin Távora escreveu cartas a Cincinato, tentando exatamente denegrir a imagem do Alencar como grande escritor nacional. Ele conseguiu? Não, né? Franklin Távora, na verdade, acabou sendo um escritor até medíocre. Mesmo assim, um livro dele se destaca, nossa, hoje eu estou bem, hein? Que é o Cabeleira. Olha aí, ó. Então, Távora tinha como maior projeto, né, criar uma espécie de literatura do Norte. Por quê? Porque para ele, a literatura do Sul, de que fazia parte o Alencar, apesar de ser cearense, né, na visão aí do Távora, estava muito europeizada, muito ligada ao estrangeiro. O esforço, porém, foi em vão, quer dizer, não conseguiu, né? Foi só a ideia. Desiludido das letras e da política, ele também tentou ser deputado e tudo mais, queimou alguns textos inéditos e veio a falecer em estado de pobreza. Mas, de qualquer forma, o livro aí, o Cabeleira, fez algum sucesso. Nesse livro, narra-se a história de José Gomes, que é o cabeleira do título, tomando por referência a tradição oral, isto é, a sua fonte seriam as histórias contadas por pessoas do povo. Então, daí a ideia de mostrar que a verdadeira, né, entre aspas, né, literatura brasileira estaria em meio ao povo nordestino e não ao sul, né, e não entre o povo sulista. Isto é, sua fonte seriam as histórias contadas por pessoas do povo que, de geração em geração, manteriam vivo o passado da região.
E aí, quem é o cabeleiro? Então, se chama José Gomes, que era um bandido por influência do pai, que também era um bandidão. Aliás, o José Gomes era um cangaceiro. A história se passa no século XVIII, 1770, 1780, essa época, tá? Então, assim, tem toda a história ali, todos os acontecimentos. O fato é que o o autor, o Franklin Tavra, procura mostrar que o José Gomes, que existiu mesmo, é um personagem real, é, só se teria tornado bandido por influência do pai, mas que ele manteria ainda uma índole boa. E que, se ele tivesse tido um caminho diferente, ou seja, se ele não tivesse tido essa influência do pai, certamente ele teria sido uma pessoa honesta. Mas, enfim, né, a gente não tem como dizer, até porque se ele tivesse seguido uma vida honesta, nem o conheceríamos, não é verdade? Não teria o porquê escrever sobre ele, já que a ideia de escrever sobre ele era para mostrar o início do cangaço, dos cangaceiros, no Nordeste. O cangaceiro mais famoso que se tem notícia é o Lampião. Então, e aí, só que ele tinha uma amiga de infância que era a Luizinha, e mais tarde ele reencontra a Luizinha, percebe estar apaixonado por ela, quer se redimir dessa vida e tal, mas não tem como, né? Ele já tinha cometido muitos crimes, é preso e é condenado à morte. E é interessante porque o Franklin Távora era contra a pena de morte, então ele usa o livro até para defender essa tese contrária à pena de morte. Aqui nós temos um trecho que é exatamente o final aí, ó, né, quando a mãe vê o filho sendo morto. Com o olhar longo e rápido abrangiu a multidão que se apinhava em derredor do patíbulo e proferiu sem titubear, com voz ligeiramente alterada, estas palavras que a tradição recebeu como herança para transmitir às gerações vindouras. Morro arrependido dos meus erros. Quando caí no poder da justiça, meu braço era já incapaz de matar, porque eu já tinha entrado no caminho do bem. Então, para tentar livrar a cara aí do José Gomes. Meu filho! Gritou nesse momento Joana, que era a mãe dele, no meio do povo, por entre o qual buscava abrir caminho para chegar ao pé do cadafalso, né? Que ele seria morto por enforcamento. Ok? Outro escritor importante, Visconde Toné, então foi membro da elite do Rio de Janeiro, defensor da abolição dos escravos e exerceu cargos militares e políticos. Aliás, ele participou da Guerra do Paraguai como militar e até escreveu memórias sobre essa guerra. Agora, o grande livro dele se chama Inocência, né? Mas deixa eu ler aqui, ó. Toné ambientou o enredo de seu principal romance, Inocência, na região do Mato Grosso. Na época não tinha Mato Grosso, né, em Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso, onde ocorreram algumas batalhas da Guerra do Paraguai, que ela se deu entre 1864 e 1870. Essa guerra serviu então ao Toné para redigir seus famosos textos memorialistas intitulados Diário do Exército e de Retirada da Laguna, frutos de sua experiência na guerra envolvendo o país vizinho, que entrou em confronto, então, né, com Brasil, Argentina e Uruguai. Não vou entrar em detalhes dessa guerra, mas vale a pena conhecer. Continua. Aqui é o início de Inocência. Início não, está no início, mas não as primeiras frases, né? Está ali logo no comecinho. Espalham-se por fim as sombras da noite. O sertanejo que de nada cuidou, que não ouviu as harmonias da tarde, nem reparou nos esplendores do céu, que não viu a tristeza pairar sobre a terra, que de nada se arreceia, consubstanciado como está com a solidão. Para, relancei os olhos para, né, de parar, né? Relancei os olhos ao derredor de si, e se no lagar presente alguma aguada, por má que seja, apeia-se, desencilha o cavalo e, reunindo logo os gravetos bem secos, tira logo do isqueiro, mais por distração do que por necessidade. Sente-se deveras feliz, nada lhe perturba a paz do espírito ou o bem-estar do corpo, nem sequer monologa como qualquer homem acostumado a conversar.
Raros são os seus pensamentos, ou rememora as léguas que andou, ou computa as que tem que vencer para chegar ao término da viagem. Então, veja, ele está descrevendo aí a paisagem, descrevendo, na verdade, um pouco a paisagem, um pouco a atitude do sertanejo. A história de Inocência é bem simples de contar, resumir. É a história de uma moça chamada Inocência, que morava com o pai, né? Ela era órfã de mãe, morava no interior, numa fazenda. Ela está doente e o pai sai atrás de ajuda. Encontra um rapaz que se diz médico, que não era bem médico, né? Era o Cirino. Esse Cirino vai cuidar dela, né? O pai fala, vai lá cuidar da minha filha, não sei o quê. Então ele vai. Só que a Inocência estava prometida para se casar com um homem, né? Um manecão, um fazendeiro ali da região, mesmo sem querer. O fato é que ela não queria esse casamento e quando ela conhece lá o Cirino, ela se apaixona por ele e ele por ela. Aí você já pode imaginar o imbróglio. Eles tentam fugir, o manecão descobre, acaba matando o Cirino e a Inocência morre de desgosto, né? Só desgraça, não é isso? Então, o... e aí, né, a história lá da Inocência termina com um fim trágico, né? Veja, a ideia ali é exatamente mostrar essa questão da liberdade de escolha, né, que é próprio do romantismo. A Inocência não escolheu se casar com o manecão, é uma escolha do pai. E como princípio romântico, a ideia da liberdade, ela não se realiza, ela tenta impor isso, quer dizer, ela quer ser livre, ela quer ter o destino nas suas mãos, coisa que está nas mãos do pai e mesmo do noivo, né, o manecão. Então é por isso que a história termina assim. E esse princípio também está presente aqui no Bernardo Guimarães, um outro escritor importante do romance regional, por exemplo, aqui ó, em O Seminarista. No Seminarista se tem a história também, né, de um rapaz rico que era apaixonado, né, por uma moça mais pobre que morava na fazenda dele, lá da família, a Margarida, e a família não quer que ele se case com ela, porque, né, ela é mais pobre. Ele é obrigado a ir para o seminário para ser padre, e lá no seminário é informado de que a menina já tinha se casado. No entanto, não era verdade, o Eugênio. Né? Então, quando ele já estava, né, já tinha sido ordenado padre, ele descobre a verdade, mas a menina, né, acaba também morrendo. Mais uma vez, essa questão aí da escolha, né, de não poder escolher, de não poder seguir o destino que se quer, o que afronta a liberdade propagada pela visão burguesa, romântica. O Bernardo Guimarães também escreveu O Ermitão de Muquem. A história se passa um pouco em Goiás. É a história de um bandido que, para fugir da polícia, vai morar numa tribo indígena e fica ali. Então, o livro é um pouco indianista também. No final, ele é descoberto e se torna um ermitão. Ermitão, então, um religioso, muito conhecido, tal. Enfim, tem toda uma história ali. O garimpeiro, né, como o título indica, a busca pelo ouro. E um dos livros mais conhecidos do Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, que é a história da moça Isaura, que era uma escrava branca. Por que branca? Porque o pai dela era branco, a mãe era escrava, negra, portanto, mas ela, como nasceu branca, ela foi criada como uma mucama, uma escrava da casa. Mais do que criada como mucama, ela foi educada, né? E, inclusive, né, essa história virou novela e tudo mais. Ah, quando ela já tinha crescido, já tinha os seus 18 anos, mais ou menos, o Leôncio, que era o patrão dela, o dono dela, queria dar uns beijinhos nela, né? Ou seja, queria dar uns pega nela, apesar dele ser casado. Ela não queria nada disso, ela foge para Recife com o pai, descoberta, é trazida de volta para o Rio de Janeiro, a história se passa no interior do Rio de Janeiro,
Mas lá em Recife ela conhece um cara chamado Álvaro, que era muito rico, compra a carta de alforria dela, né? E eles vivem felizes para sempre. Pelo menos essa história termina bem, né? O seminarista não terminou bem, não, né? A menina ela morre, não é isso? Aqui nós temos um começo da escrava Isaura. Olha aí a escrava Isaura acorrentada. Então, a escrava Isaura tematiza as injustiças causadas pela presença da escravidão e os preconceitos que ela gera, né? Então, é um livro abolicionista. Trata-se da história de uma escrava branca, pretendida pelo seu senhor, que era o Leôncio, que quer fazer dela uma espécie de escrava sexual, né? No entanto, encontra, como eu falei, em Álvaro, o seu defensor. Olha aí, ó, bem o início. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II, no fértil e opulento município de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro, então, à margem do Paraíba, ó, de novo, né, como eu falei, né, o Paraíba é um rio ali que está no Rio de Janeiro e também, né, no estado de São Paulo. A pouca distância da vila de Campos havia uma linda e magnífica fazenda. Aí pula todo o trecho. Ela estava cantando, tocando piano, estava cantando uma música triste. A senhora, a dona dela, fala que é muito triste, que ela não deveria cantar aquela música. E ela responde: Mas senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava, essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxos colocados na senzala do africano. A senzala nem deixa, por isso, de ser o que é, uma senzala. Eu sei o meu lugar. Queixa-te da tua sorte, Isaura. Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribui, sei conhecer o meu lugar. Então veja, né, até um diálogo forte aí. Bem, com isso a gente termina essa videoaula. Claro que é um painel geral, é preciso sempre aprofundar. De qualquer modo, né, se tem aí uma ideia do que foi o romance regional, os autores e alguns títulos, tá bem? Então, um grande abraço, até a próxima.